Bem-vindos ao Baú do Trader. Sou Paulo Pinencura e vamos para aquela análise do Ibovespa e alguns comentários adicionais, como de costume eu faço para quem já acompanha aqui o canal. Bom, não é preciso dizer que o movimento de recuperação dentro do canal lateral foi verificado hoje numa magnitude bem pequena. Então, o chapa branca não operou tanto hoje, porque diferente de ontem, né, que tinham que tentar elevar a ação da Petro e tal, e veja o comportamento, né, veja o comportamento da Petro. Como eu sempre digo para vocês, o cara liga ali para aquelas fundações, para aquele pessoal, aí pessoal, vamos puxar, jogo combinado. E aí você puxa acima do que seria o natural. Tem dinheiro vindo dos gringos? Tem dinheiro estrangeiro? Não. Então, esporadicamente, você pode ter um descolamento, por isso que eu não levo a sério o intraday nem simplesmente o movimento diário. Eu gosto muito do filme, não da fotografia. Se você ficar acostumado a ver sempre a fotografia do cara que vai falar todo dia, porque a bolsa subiu, porque a bolsa caiu, porque é o minério de ferro e tal, você vai estar sempre olhando a fotografia, você não vai ver o filme. O cara é incapaz de desenhar para você o filme. Ele só sabe falar da fotografia, sabe? Porque subiu. E é sempre a notícia requentada de ontem. E é porque quando é comentado o pregão de ontem. Ah, não, porque ontem aconteceu, porque... Se é tão bom o prognóstico, deveria falar para o pregão do próximo dia, não é? Não, mas só fala do pregão de ontem, né? Então nós temos uma recuperação tímida hoje. Petrossauro continua naquela lama, né? Aquela coisa. E aí nós vamos aguardar agora vamos entrar realmente onde interessa. Eu achei muito curioso, voltando aqui para falar com vocês, que eu guardo tudo, né? Vou guardando tudo. Então eu imprimi o calendário de divulgação do CAGED, semanas atrás. E eu tenho como provar. Estava ali anotado 13 de março a divulgação do CAGED de janeiro. De uma maneira curiosíssima, quando eu entro hoje lá no site, eu vou dizer, cadê o CAGED? Não tem. Aí o que eu fiz? Voltei na página do calendário. Na mão de gato, mudaram a data para dia 15. Deveria, pelo menos, ter sido colocado a data alterada para o dia 15. Não. Quem entra hoje, simplesmente desavisado, vai achar que já estava previsto que a divulgação do CAGED é dia 15. Eu não acho que tem qualquer diferença de ser dia 13 ou dia 15. Mas o modus operandi é que me chama a atenção, né? Realmente, na mão de gato, o cara troca a data, tal, como uma sexta-feira à tarde e tal, né? Mas contra fatos não há argumentos. E como eles mesmos do Ministério do Trabalho, aqueles que não querem, né, o Uber no Brasil, que acham que tem que taxar tudo, aquele movimento sindical tradicional, né, da época do Fordismo, né, tinha aqueles trabalhadores fazendo piquete, a mentalidade é essa, né? Vai haver a divulgação de fevereiro bem no fim do mês. Então nós teremos duas divulgações do CAGED, a de janeiro e depois na sequência de fevereiro. E aí eu acho também muito curioso, comentando com vocês, né, que eu gravei as telas, né, no jornal sai o dado, por exemplo, da inflação de fevereiro, aquele IPCA de 0,83, olha, superou aqui a expectativa, tal, teve isso, e depois um outro jornalista publica e diz, não, é um dado muito interessante, favorece o Copom, né, os dados do Copom. Cara, do que vocês estão falando? Uma coisa esquizofrênica. No mesmo jornal. Uma diferença ali de 1h30. Um está falando... Então, assim, estatística publicada em jornal não serve para absolutamente nada. Absolutamente nada. Os caras massacram os números e aí vem a narrativa do jornalista. O espertochato. Ele vai lá dizer... Estou dizendo isso para quem passa a cuidar dos seus próprios investimentos, tomar decisão, primeira coisa, para de ler jornal.
Isso não leva você a lugar nenhum. Só vai nas fontes primárias. Ou você vai ficar lendo só aquela manchete. Eu tenho aqui manchetes, não, tal, a inflação de fevereiro e tal, abre um espaço muito bom pro Copom e tal. Você não sabe quem é que está inoculando ali, quem é que está por trás do cara escrever aquilo. Então é melhor você ir na fonte primária, né? E não ficar sendo inoculado, né, por manchetes, né? Então, de novo, não saímos do canal lateral, ele beliscou então a borda inferior, como eu já tinha explicado o funcionamento para vocês. Veja que a coisa é simétrica, né? Vocês percebem a questão? Você tem um movimento, e isso é o que se chama função sem memória. Então você tem na banda superior, quando ele tenta vazar com um movimento muito intenso, ele toma o contragolpe logo em seguida e volta para o canal. E o inverso também é verdadeiro. Há uma barra que fura o que seria o meio imaginário do que seria o canal de baixa, e aí ele é contra-atacado com um movimento forte, como aconteceu antes de ontem. O fato é que, estatisticamente, nós vemos que há um movimento totalmente lateral, e à medida que março for terminando, aí nós veremos a contraposição entre as notícias efetivamente econômicas. Já temos aqui o IPCA, temos a inflação americana que veio 0,4 no mês, aí acontece o mesmo fenômeno. Aí aparece o de cara, não, veio 0,4, como se fosse uma coisa boa. Não, porque o conselho, não está bom. 0,4 não está bom, né? Então vamos aguardar aí mais esses dias de março, e tem uma série de pautas ali que ainda tem que ser destravadas no Congresso. Então, a situação, estamos caminhando para o final do primeiro trimestre, e a sensação que eu tenho é que a gente não foi para lugar nenhum. Sinceramente, a sensação que eu tenho para lugar nenhum. Saindo o relatório na semana que vem, o relatório sobre despesas e receita, né? Se for um número positivo do primeiro bimestre, talvez eles não tenham coragem de mudar a meta. Vão continuar insistindo na pantomima de déficit zero nesse ano, que ninguém acredita. Mas aí nós vamos ver quais serão os argumentos, né? Dependendo da magnitude dos apresentados no relatório. O que já se sabe hoje é que haverá um contingenciamento leve. Então eles já sabem que terão que fazer contingenciamento. Então isso já me chama a atenção, que provavelmente eles já sabem de que as receitas em 2 meses não foram tão assim extraordinariamente altas que compensem as despesas em 2 meses, porque essa é a questão. A questão não é quanto você arrecadou, a questão é quanto você gastou, né? Então, vocês já estão dizendo, não dá para conter isso com um leve contingenciamento. Lembrando que se você já vai partir dessa hipótese logo depois do relatório do primeiro bimestre, a boca de jacaré entre o que você imaginou que ia ter de receita versus o que de fato você terá, ela só aumenta. Então, esse tal contingenciamento leve pode ser o menor contingenciamento do ano, que outros virão numa magnitude muito maior, se a situação permanecer dessa maneira. Então, eu acho que já é uma leitura muito rasa, né, do que está acontecendo. E, semana que vem também, teremos a publicação do relatório da dívida do mês de fevereiro. Aí nós vamos ver como que a dívida pública, o estoque da dívida pública está evoluindo. Por que isso é importante? Por quê? Porque ela está extremamente carregada ali, a maior parte hoje, no Selic. 42% em Selic, meu chapa. Não está em CRI, não está em CRA. Não, está em Selic. E bem pequenininho está ali prefixado puro.
28%, mais ou menos. E aí você tem os híbridos aí, IPCA, mais ou menos, os títulos de inflação, que estão no meio do caminho, né, 30%. E aí nós vamos ver como que isso está evoluindo. Eu acho que vai continuar um empossamento no Selic. Que a grande maioria vai ficar empossada no Selic esperando o momento certo para a taxa futura subir. Você não perde nada na taxa Selic. Perde absolutamente nada. E você tem a vontade de ter a liquidez diária. Para um juro real, como eu já comentei várias vezes aqui, que vai passar o ano em 6%. E aí você tem aquele pessoal forçando você para comprar ativos ilíquidos que você não vai conseguir sair, né, na hora que você quiser. Então tomem cuidado. Tomem cuidado com a lacração do juro caindo, você tem que tomar risco. Tomar risco. Você não tem que tomar risco no momento desse. Fique esperto. Fique esperto, como dizem meus amigos cariocas, para não tomar bola nas costas. Para não tomar bola nas costas. Depois não vai dizer que eu não avisei, tá bom? Então é isso aí. Vamos aguardar essa segunda quinzena de março.